Capítulo 22, para continuar o estudo da Palavra de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Êxodo capítulo 22. Glória ao nosso Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meu Deus, nos humilhamos diante de Ti. Senhor amado, não queremos fazer nada na carne, mas no Espírito. E por isso, meu Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Meu Deus, queremos ser guiados pelo Senhor passo a passo. Meu Deus, fala com a Tua igreja, meu Deus, nesta hora. Fala, Senhor, com cada um. Meu Deus amado, traz revelação. Revela o que está no coração. Meu Deus, para que cada um possa ter nesta noite um sinal de que o Senhor está aqui. Cada um possa ter um sinal, uma prova, uma evidência, pelo Espírito Santo, de que é o Senhor quem fala, de que a Tua palavra é viva. Senhor amado, opera, meu Deus, a Tua igreja, edifica, meu Deus, a cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Os irmãos Rosa, Inês e Valente glorificam a Deus pelo 6º aniversário de casamento que se completa hoje. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos em Êxodo capítulo 22. Começamos o estudo da palavra versículo por versículo. Começamos em Gênesis, já estamos no capítulo 22 de Êxodo. Entramos numa parte em que trata de legislação específica dada por Deus a Moisés para situações específicas da vida do povo de Deus. Isso aqui que está escrito em Êxodo, na época, era para regulamentar toda a vida do povo de Israel. Não era apenas para o aspecto religioso, mas era para todas as relações familiares, empregatícias, comerciais. Diga glória a Jesus. É bastante do sentido imediato, do sentido primeiro, para o que isso aqui foi escrito, bastante disso já se perdeu. Mas ainda permanecem os princípios da palavra do Senhor. Diga glória a Jesus. E novamente precisamos lembrar aos irmãos que a revelação de Deus é progressiva. O livro de Êxodo ainda é num estágio muito primitivo da revelação de Deus. A revelação de Deus foi se aperfeiçoando até que ela se completou no livro do Apocalipse com o apóstolo João. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a revelação de Deus através da palavra escrita completou-se com o livro do Apocalipse. Diz lá, Apocalipse 22, que não é para ninguém acrescentar coisa nenhuma, que se alguém acrescentar alguma coisa no que está escrito, Deus fará vir sobre tal pessoa as pragas descritas no livro do Apocalipse. Quer dizer, estamos hoje nos baseando naquilo que está escrito. Em 1 Coríntios 4, Paulo disse: eu apliquei essas coisas em semelhança a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecer em favor de um contra o outro. Diga glória a Jesus. Não ir além do que está escrito. A palavra do Senhor é que nos dirige. Salmo 119, 105. Lâmpada para os pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, irmãos, Êxodo capítulo 22, começamos hoje no versículo 16. Leis acerca da imoralidade e da idolatria. Como, irmãos, é um estudo versículo por versículo, isso, por um lado, nos força a enfrentarmos em uma reunião congregacional versículos pouquíssimo convencionais. Versículos que, se não fosse um estudo assim, jamais seriam tratados numa pregação, porque assim são realmente pouco convencionais. Diga glória a Jesus. Versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme dote das virgens. Leis dadas por Deus para aquela época, para a questão da imoralidade. Repita comigo: o nosso Deus olha para todos os aspectos da vida.
Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba a possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Repita comigo: a vontade de Deus é a nossa santificação. Irmãos, aqui Deus colocando parâmetros, limites para a sensualidade, para a sexualidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus nos concedeu todas as coisas. Gênesis 1, 26 e Gênesis 1, 31, aliás, 25 e 31, diz claramente que Deus viu tudo quanto Ele tinha feito e Deus viu que era bom. Foi Deus que nos fez nesta compleição. Deus que nos deu o aspecto emocional, o aspecto psicológico, Deus que nos concedeu a sexualidade. Diga glória a Jesus. É dom de Deus, só que o pecado perverteu todas as coisas. Irmãos, na 1 Coríntios 4, diga glória a Jesus. Não, é na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, que fala daqueles que haveriam de subverter a palavra de Deus, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus preparou para os fiéis, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, irmãos, no mundo nós temos assim os absurdos. No mundo hoje é uma decadência absoluta, promiscuidade absoluta. Por outro lado, existem alguns guetos religiosos que ficam assim com proibições absurdas, como ainda existem religiosos que dizem até hoje que a sexualidade é só para a procriação. Mas, meu amado irmão, não é isso que a palavra do Senhor diz. Isso é absurdo e isso não pode ser ignorado. Hebreus 13:4 diz: venerado entre todos sejam o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não podemos ignorar aquilo que nós somos. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, que o vosso Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos, irmãos, entrar em uma igreja e querer, sim, sublimar todas as coisas. Sublimação pode ser alguma coisa até meio psiquiátrica, em que a pessoa quer verter tudo apenas para o lado religioso, e daí que se torna, assim, um desvio. Irmãos, nós não somos 100% espirituais, porque nós habitamos num corpo de carne, e nós temos uma mente, uma alma humanas. Diga glória a Jesus. Nós somos pessoas, nós somos gente, não se esqueça disso. Fala isso para nós assim: você é gente. Ou deveria ser, pelo menos. Diga glória a Jesus. Mas nós não podemos ignorar nenhum dos aspectos de nossa vida, senão isso nos deforma, senão nós ficamos monstruosos. Irmãos, Deus nos deu o lado da sexualidade, só que isso no mundo perverteu demais da conta. Um dos lados da personalidade humana que mais foram atacados pelo pecado foi esse, sim. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque o seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmãos, quem vem para Jesus já na idade adulta precisa pedir que o Senhor purifique a mente. João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Repita comigo: a palavra de Deus limpa a minha mente. Isso aqui são versículos dados por Deus para coibir prostituição. Irmãos, Deus nos deu a sexualidade, e o único veículo lícito e abençoado para isso ser transferido é no casamento. Diga glória a Jesus. Fala isso assim: no casamento. Irmãos, nós falando isso aqui dentro de 4 paredes, no Higienópolis, 2007, assim, parece que nós somos da idade da pedra, né? Porque o mundo, eles transam até com a sombra, se deixar. Fazem misericórdia. Mas não somos nós que somos da idade da pedra, eles que são. Fazem misericórdia. Porque isso é dar vazão ao aspecto mais animalesco.
Isso é despertar dentro de si o pior que existe. Deus não nos fez para isso. Efésios 4, andai como é digno da vocação com que fostes chamados. Repita comigo, Deus quer que eu seja digno. Irmãos, casal de namorados que não são casados, que ficam transando, irmãos, isso não é de Deus, isso não é abençoado. E não me olhe estranho, quem tinha o direito de olhar estranho era eu. Diga glória a Jesus. A gente fica assim. Meu amado, nós somos uma igreja evangélica lendo Bíblia, você queria ouvir o quê, por acaso? Diga glória a Jesus. Tem que ouvir o que Deus quer dizer. Fala assim, ouça o que Deus quer falar. Irmãos, Deus tem o melhor para nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso não é abençoado. Irmãos, pecado traz maldição. Provérbios 26, 2. Como um pássaro no seu vagar, como andorinha no seu ninho, a maldição sem causa não virá. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Repita comigo, Deus quer que nós sejamos abençoados. Irmãos, nós precisamos pedir, Caroline de Meocos, diga glória a Deus. Precisamos pedir que Deus venha a nos purificar. 1 Timóteo 1, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Boa consciência é uma consciência limpa, alguém que preserva os valores de Deus. Irmãos, eu estava lendo ainda hoje em Eclesiastes 8, o melhor da vida é gozar a vida, é alegrar-se, é comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Eclesiastes 9, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua mocidade, porque esta é a tua porção. Irmãos, as coisas que Deus nos deu, usadas da forma que Deus quer, é o melhor que existe. Irmãos, não existe nada melhor do que ser abençoado. E não existe nada pior do que ser amaldiçoado. Diga glória a Jesus. Irmãos, as pessoas querem viver nos padrões do mundo. Irmãos, atualmente filme é tudo uma baixaria lascada. Primeiro que agora os filmes estão querendo propagandear na marra a homossexualidade, como se tudo fosse normal. Agora tudo que é filme tem um casal homossexual. Fazem misericórdia. Casal, não sei se dá para chamar assim, né? Misericórdia. Fazem misericórdia. Não sei que esse nome se dá para aquilo. Irmãos, e fica essa coisa assim de relacionamentos fortuitos, como se isso fosse natural. Não é natural, nós não fomos feitos para isso. Deus no jardim do Éden fez Adão e fez uma Eva para o Adão e um Adão para a Eva. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é o que Deus fez, é isso que é abençoado e é isso que Deus quer. Mas irmãos, dentro de ambientes religiosos, nós não estamos no meio do mundo, nós estamos num ambiente religioso de pessoas crentes. Irmãos, tem gente que se converte e daí inverte as coisas. Tem gente que no mundo era virado como um chapéu velho, como se diz, fazem misericórdia. Daí quando se converte, daí exagera do outro lado. Irmãos, quantos casais que daí se convertem, daí entra em um monte de contendas, porque daí a esposa, depois que se converteu, ela quer ser uma freira de certo. Fala para você assim, faz favor. Isso é certo, o que é isso? Isso é uma espiritualidade doente psiquiátrica, vai ter que fazer um tratamento daqui a pouco. Diga glória a Jesus, isso é certo, isso é coisa de Deus. Diga glória a Jesus. Diz lá 1 Coríntios 7, um capítulo inteiro dado por Deus sobre o casamento, que fala lá que as relações conjugais, as relações sexuais conjugais são normais, são abençoadas por Deus e não devem ser interrompidas. Está ali escrito. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, este exagero para o lado religioso também tem que ser evitado, porque isso não é de Deus. 1 Coríntios 7 diz assim, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Diga glória a Jesus. Quer dizer, o diabo pode entrar nisso. Irmãos, Deus está falando hoje, eu sei que é um assunto assim um pouco constrangedor, tem gente assim que fica meio incomodado. Ué, meu filho, se nós não falarmos isso na igreja, você vai falar isso aonde? E outra, se a palavra de Deus diz, nós temos que falar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus.
Irmãos, além do que, nós temos que apagar da nossa mente padrões do mundo. Irmãos, crente imita Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fica vendo filme, que fica vendo coisa na internet, que fica vendo as revistas mais baixas e mais imorais possíveis e quer imitar aquelas coisas em relações conjugais. Mas faz favor, fala isso para nós assim, faz favor. O que é isso? Isso é coisa de crente, por favor. Tem que se manter os limites das coisas. Meu amado, nunca se esqueça disso. Deus quer que nós sejamos dignos. Repita comigo, Deus quer que eu seja digno. Mas qualquer prática que tira dignidade não pode ser de Deus. Diga glória a Jesus. Mas aqui está a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre isso também. Irmãos, meu Deus, quantas pessoas que têm problemas com a sexualidade. Deus quer entrar nesta área da tua vida. Diz lá no Evangelho de Lucas, se todo o teu corpo tiver luz e não tiver em trevas parte alguma, todo o teu corpo será luminoso como quando a luz te alumia. Diga glória a Jesus. Deus quer entrar nesta área da tua vida. Feche os teus olhos. Senhor amado, como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, quebra opressões, quebra, meu Deus, perturbações, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta de escravidões das trevas, liberta, Senhor amado, de perturbações malignas. Nós suplicamos, meu Deus, a Ti, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Segundo aqui esse texto, se alguém se deitasse com a virgem, aqui o texto diz, se alguém enganar a virgem, levando no sentido assim, do passado, né? Que era uma moça inocente e um rapaz que se aproveitou dela. Se esse versículo fosse escrito hoje, seria um pouquinho diferente, né? Fala assim, misericórdia, moça inocente anda meio raro por aí. Fala assim, misericórdia, misericórdia. Meu amado irmão, meu Deus do céu. Falei para os irmãos esses dias atrás, uma amiga minha de infância, né, desses dias atrás. Diga glória a Jesus, que agora é missionária no Japão, já está no Japão faz mais de 10 anos. Ela veio ao Brasil, até veio aqui na igreja faz alguns meses. E ela dizendo assim que ficou assim muito assustada com a igreja no Brasil, porque ela disse que lá no Japão o ambiente espiritual é carregadíssimo, é dificílimo anunciar o evangelho, porque as forças espirituais da maldade são quase que palpáveis, tão difícil. Então lá os crentes têm que se santificar, têm que se consagrar, têm que se preparar. Ela disse que chegou aqui no Brasil, tudo avacalhado, casal de namorado dentro da igreja que transa assim, é a coisa mais normal do mundo. Normal só se for para você, para Deus não é. E quem dita os padrões sempre é Deus. Diga glória a Jesus. Isso não é normal. Fala isso não é normal. Isso não é normal. E tem gente que fala assim, todo mundo faz isso, mas os seus conhecidos estão mal, hein, meu filho? Porque eu tenho um monte de gente que eu conheço que não faz isso não. Diga glória a Jesus. Você precisa andar com gente melhor, viu? Para ter um pouquinho de parâmetro um pouco mais alto. Diga glória a Deus. Isso é mentira do diabo. Não é todo mundo que faz isso não. Tem gente que é crente sério nesta terra, sim. Diga glória a Jesus. Existem os fiéis na terra. Quando lá Elias ficou se lamentando diante de Deus, qual foi a resposta divina? Eu guardei 7.000 para mim, que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Repita comigo, ainda existem os fiéis na terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. É daqui o versículo, né? Já que houve um relacionamento ilícito aos olhos de Deus, o que Deus mandava é que isso fosse reparado com o casamento, salvo se o pai da moça não quisesse. Versículo
17. Se seu pai inteiramente recusar, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. É regime dotal de casamento. Isso até existiu no Brasil, no tempo do Império. Não existe mais hoje. Diga glória a Jesus, em que o marido tinha que dar um dote em dinheiro para o pai da noiva. Isso não existe mais. Diga glória a Jesus. Hoje não dão mais nada, nem respeito. Fazem misericórdia. Misericórdia. Mas, irmãos, olha como que Deus vê as coisas. Em primeiro lugar, se existe um relacionamento sexual precipitado, o que Deus exige? Deus exige reparação. Aqui no versículo diz reparação com o casamento. Conhecemos muitos casos em que nós somos forçados a dizer, mas nesse caso, como que nós vamos andar casar, né? Porque olha só que coisa, são absurdamente imaturos, despreparados, se casar vai ser remendar um erro com outro. Irmãos, infelizmente nós às vezes temos que realmente dar esses comentários por causa das situações, mas não é assim que Deus vê. Diga glória a Jesus. Para os irmãos verem como as coisas estão decaídas. Deus exige uma reparação. Irmãos, sabe o que acontece? As pessoas cometem isso e vêm para a igreja assim com uma cara de pau, deslavada. E se o pregador falar isso, ela ainda levanta o queixinho meio assim, soberbinho, e ainda olha assim com um olharzinho assim. Fazem misericórdia. Tem que se humilhar. Fala para assim, tem que se humilhar. Mas o que é isso? E não só se humilhar e confessar, pedir perdão e abandonar o erro, abandonar o pecado. Irmãos, se Jesus vier arrebatar a igreja, quem está em relação sexual ilícita vai ficar. Está lá, Hebreus 13:4. Aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Diga glória a Jesus. A igreja está na terra, como diz Mateus 5, para ser sal da terra e luz do mundo, e o sal não pode se tornar insípido, não pode se degenerar. Guarde os padrões de Deus na tua vida. Olha o Espírito Santo falando. Fala isso para um lado, guarde os padrões de Deus na tua vida. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tem que ter reparação. Ainda assim, irmãos, mesmo sobre este versículo, ainda assim, nós temos que ser forçados em alguns casos a dizer assim, eu não aconselho a casar, são muito jovens, são muito imaturos, isso aí não vai dar certo. Irmãos, só pelas circunstâncias. Nós poderíamos até arriscar a dizer que nós falamos isso como que por permissão, não por mandamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, por que Deus falava que isso tinha que ser retribuído, reposto com casamento? Irmãos, porque Deus não gosta de coisas descompromissadas. Deus não gosta de nada fortuito, furtivo. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o nosso Deus é Deus de alianças. Mas o nosso Deus ama a responsabilidade, ama o vínculo, ama o compromisso. Quer se deitar com uma mulher, case-se com ela. Se você for um homem, né, por favor. Faça misericórdia. Do jeito que está o mundo, a gente tem que começar a explicar um pouco melhor as coisas. Faça misericórdia. Jesus. Diga glória a Deus. Meu Deus amado, irmãos, Deus ama o compromisso. Tem que se comprometer. Quer ter uma mulher, case-se com ela. Diga glória a Jesus. Continuando, irmãos, o versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Meu Deus amado. Preciso repetir aqui com insistência que esse versículo em toda a sua plenitude não se aplica mais hoje, né? Por favor. Não vai sair matando feiticeiro por aí. Pelo amor de Deus. Diga glória a Jesus. Isso aqui é a lei de Moisés, o princípio permanece. Deus abomina toda prática espiritual divorciada da palavra de Deus. Deuteronômio 18:9 diz claramente o que Deus abomina. Está lá escrito, Deus abomina todo aquele que consulta os mortos, todo aquele que consulta espíritos adivinhantes, os agoureiros, os feiticeiros, os prognosticadores. Isso diante de Deus é abominação. Depois você lê lá, Deuteronômio 18:9, diga glória a Jesus. Abominação, isso traz maldição para a tua vida, isso traz demônio para a tua vida.
O que é prognosticador, agoureiro? O que é isso? Irmãos, é horóscopo. Crente que na Gazeta de domingo tem horóscopo, ele olha assim, não tem ninguém, ele dá uma olhadinha lá, né? Áries, Sagitário, Peixes. Misericórdia! Fala assim, misericórdia! Você é crente ou o quê? Diga glória a Jesus. Quer saber a tua sorte? Vai na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Ali está escrito a tua sorte eterna. Diga glória a Deus. Irmãos, cabala, tarô, cartas, cigano, Jesus. O Senhor fala que alguém aqui nessa noite, que está aqui nessa noite, esses dias atrás, teve gente que lê sorte, que lê essas coisas, gente que está aqui hoje. Isso é abominação diante do Senhor. Confessa o teu pecado, se arrepende, pede perdão e não faz mais isso. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, numerologia. Irmãos, eu trabalho no tribunal com juízes. Quanto juiz que assina o nome dele, põe 3 pontinhos, cruzinha, TTT, ZZZ, VVV, WWW, não sei o quê. Mas misericórdia! E daí os crentes que são atrasados. Agora ele que fica pondo uns trubiscos lá na assinatura, ele é moderno. Fazem misericórdia! Irmãos, isso é coisa de sorte, de azar, isso não é coisa de crente, esse negócio de numerologia. Diga glória a Jesus, isso não é coisa de Deus, não busque isso. Simpatia, fazer misericórdia. O Espírito Santo revela que tem gente aqui que ainda que faz simpatia. Vai orar, fala isso, vai orar. Ao invés de não sei o que no copo, uma cruz no copo, amarra 3 barbantes, não sei das quantas. Mas que é isso? Diga glória a Jesus. Ora a Deus, que Deus resolve. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus maravilhoso. Deus de glória. Diga glória a Jesus. Em Deuteronômio 18 fala que é a abominação aos olhos de Deus quem consulta mortos. Isaías 8:19, a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. À lei e ao testemunho. Lei e testemunho cognomes da palavra de Deus. Se não falarem segundo essa palavra, nunca terão a luz. Está lá, Isaías 8:19-20. Diga glória a Jesus. E ainda que Isaías também 8:19 fala dos que consultam espíritos familiares. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso não é de Deus. Macumba, feitiçaria, saravá, umbanda, candomblé. Misericórdia, que é isso? Fala assim, misericórdia. Obras das trevas, irmãos, e consultar mortos. Passou por um lugar que era tudo branco, tudo lindo. Tinha uma mesa assim com uma toalha branca. E daí veio e eu queria falar com a vovó. Daí ele incorporou o espírito e eu falei com a vovó. Que vovó o quê, meu filho? Que é isso? Faz misericórdia. Que vovó o quê? Veio um diabo imitando a voz da vovó e você caiu na conversa dele ainda. Que vovó o quê? Os mortos não voltam. Quer falar com alguém? Fala com Jesus, o único morto que voltou e está vivo para sempre. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Os mortos não voltam. Se você tiver sonho com um morto, expulse em nome de Jesus, porque isso não é coisa de Deus. Diga glória a Jesus. Os mortos não voltam. Fale com Deus. Deus é a fonte da vida. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36. Diga glória a Jesus. Aleluia, o nosso Deus é a fonte. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. Jeremias 2:23.
Diga glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Então ali, ó, a feiticeira não deixarás viver. Irmãos, Deus não gosta desse tipo de coisa, consultas espirituais desviadas da palavra de Deus. Irmãos, a única fonte espiritual verdadeira é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. No jardim do Éden tinha duas árvores, a da vida e a da ciência do bem e do mal. A árvore que produziu morte foi da ciência do bem e do mal. Essa árvore significa toda a busca pelo humanismo, pelo poder da mente. Você pode, você tem essa força, tem um Deus dentro de você. Misericórdia, Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, diga glória a Jesus. Que misericórdia, meu Deus. Irmãos, então são fontes decorrentes desta árvore da ciência do bem e do mal que só produz morte. A vida está em Jesus, não tem outro. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diga glória a Jesus. Olha ali, irmãos, estamos no versículo 18, a feiticeira não deixarás viver. Irmãos, isso é misericórdia. Na Idade Média, a igreja romana ficou queimando feiticeira na fogueira, né? De certo estavam querendo cumprir esse versículo, misericórdia. Diga glória a Jesus. Não temos autorização nenhuma. Se a tua vizinha for uma feiticeira, você tem que amá-la de todo o coração, tem que falar a verdade. Não fique tendo arrepio quando ela passa. Ai, pastor, misericórdia, tua vizinha, faz favor. Diga glória a Jesus. Para com isso. Você é um crente ou um rato? Diga glória a Jesus. Tem que amar. Se ela te pedir alguma coisa, faça o favor que ela pediu. Diga glória a Jesus. Estamos aqui nessa terra para sermos luz, não podemos fazer diferença de ninguém. O que nós temos que condenar é a prática em si. E jamais a pessoa tem que ser acolhida, a pessoa tem que ser amada. Diga glória a Jesus. Como Paulo disse, 2 Coríntios 10, o poder que Deus me deu para edificação e não para destruição. Não estamos nessa terra para destruir ninguém, mas só para edificar. Glória a Jesus. Irmãos, agora, hoje é moderno ser bruxa. Tem carro que tem adesivo assim, eu sou uma bruxa. Fazer misericórdia, cada pretensão que é só a graça. Diga glória a Jesus. E daí é bruxinha que se vende em loja de produtos esotéricos e é caro. Tem gente que compra a bruxinha e põe no espelho do carro e põe em casa. Irmãos, Deus não gosta disso. Está aí o versículo, Deus não gosta disso. Arranca esse troço da tua casa. Diga glória a Jesus. Esse negócio é amaldiçoado, queima. Isso aí. Ai, pastor, mas é tão bonitinho. Bonito, faz favor. Nossa, o teu gosto realmente está complicado, né? Diga glória a Jesus. Meu Deus. Isaías capítulo 5. Ai dos que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem, ao claro eles chamam escuro e ao escuro eles chamam claro. Escuta, os valores da tua vida se inverteram. O que é isso? Deus não gosta de bruxa. E se você gosta de Deus, você não vai gostar de bruxa também. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus está falando conosco hoje. Versículo 19. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Aquilo que se chama zoofilia, práticas sexuais com animais, com bichos. Misericórdia. Isso é profundamente demoníaco. Diga glória a Jesus. Mas Jesus tem poderes para perdoar qualquer pecado. Diga glória a Jesus. Jesus Cristo liberta. Fala isso para um lado. Jesus Cristo liberta. Aleluia. Liberta mesmo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Glória a Deus. Versículo 20. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Meu Deus. Aqui o versículo 20 fala da idolatria, de buscar outros deuses que não só o Senhor. Diga glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Isso aqui é tão repetido no Velho Testamento, mas para os irmãos verem como Deus preza isto. Repita comigo: Deus quer ser adorado. Irmãos, eu já ouvi pessoas proferindo palavras grosseiras contra Deus.
com o perdão e a misericórdia e a graça de Deus, eu só vou repetir o que eu já ouvi. Deus deve ser um ser egocêntrico que quer adoração para si. Deus deve ser um ser egoísta. Misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, João 14,2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Egocêntrico, jamais. Diga glória a Deus. Irmãos, por que Deus quer ser adorado? Irmãos, porque o veículo de comunicação entre Deus e o homem é o veículo da adoração, veículo único entre Deus e a sua criatura. Diga glória a Jesus. Irmãos, o amor conjugal tem o seu diferencial. Você não ama sua mulher do mesmo jeito que ama sua irmã. Se ama, pelo amor de Deus, vão te internar já que o negócio está feio. Fazer misericórdia. Não, o amor conjugal é de um jeito. O amor com o irmão de carne é de outro. O amor com o irmão da igreja é de outro. Irmãos, e o amor para com Deus se expressa através da adoração. Deus procura a tais que assim o adorem. João 4,24. Diga mais uma vez comigo: Deus deve ser adorado. Louvado seja Deus. Irmãos, e a adoração só faz bem. Salmo 33, aos retos fica bem o louvor. Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Diga glória a Jesus. Meu amado, se o Espírito Santo já te visitou, ou se você já foi até batizado no Espírito Santo, você vai concordar comigo, que a experiência de estar louvando a Deus, e sentir o toque do Espírito Santo, e sentir um elo de ligação com o Altíssimo, é uma experiência única. Diga glória a Jesus. Não existe outra igual. Diga glória a Deus. Não existe amor nessa terra que se compare com isso. É um amor espiritual, é um amor que transcende todas as coisas. Por isso que diz lá Marcos 12:30, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Só Deus deve ser adorado. Diga glória a Jesus. Versículo 20 diz: você quer fazer sacrifício? Faça para Deus. Não fique fazendo sacrifício para o teu patrão, que ele jamais vai te reconhecer. Diga glória a Jesus. Pastor, olha o que você está falando. Meu amado, reconhecimento vem de Deus, não vem do homem. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Pastor, mas meu patrão é tão bonzinho. Ninguém é bom, só um, Deus. Lucas 19, diga glória a Jesus. Se quer fazer sacrifício, faça para Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente que fica se matando por causa de dinheiro. Estamos em final de ano. Tem gente que fica fazendo trocentas horas extras só para ganhar dinheiro. Engraçado, hora extra para Deus, você não dá uma minha sequer, né? Pelo contrário, o dia que você está cansado assim, não vou na igreja hoje, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje tem vento, hoje está quente, misericórdia, fazer misericórdia. Meu Deus. Irmãos, sacrifício só para Deus. Fala isso para um lado, sacrifício só para Deus. Louvado seja Deus. Versículo 21, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Glória a Jesus. Naquela época, os direitos dos estrangeiros eram muito vilipendiados, sofridos, roubados. Não que hoje não seja muito diferente. Diga glória a Deus. Mas naquela época era ainda mais evidente. Irmãos, a palavra do Senhor sempre toca nesse aspecto do estrangeiro que deve ser bem tratado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o crente tem que seguir o que fala a palavra de Deus. Isso permanece até hoje. Também no Novo Testamento fala dos estrangeiros, fala de ser hospedeiro. Isso vem da parte do Senhor. Irmãos, o crente não pode ter esse tipo de pensamento que às vezes tem o mundo. Diga glória a Jesus. Tem gente que tem birra com argentino. Negócio de argentino. Mas o que é isso? Você é crente, você é o quê?
Diga glória a Jesus. Tem que amar. O que é esse negócio de argentino? O que você tem a ver com isso? Isso é coisa do mundo. Diga glória a Deus. Fala assim, tem que amar. Que história é essa negócio de argentino? Eu não gosto desses gringos. O que é isso? Isso é coisa de mundano, é coisa de crente. Diga glória a Jesus. Para com isso. Fala assim, para com isso. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Amar o estrangeiro, estar disposto. Irmãos, e a palavra do Senhor falava isso por causa daqueles que estavam sempre viajando, sempre fora de casa. Era muito difícil a situação na época. Irmãos, e hoje? Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que o crente tem que ter um coração aberto. O crente tem que estar disposto a servir. Vez por outra, alguns irmãos aqui da igreja têm contato, assim, vão fazer alguma visita e têm contato. Irmãos, esses hospitais, esses centros médicos de Curitiba, em que vêm pessoas de outras localidades, Hospital de Clínicas, Erasto Gertner, Pequeno Príncipe, Oswaldo Cruz, misericórdia, fazem misericórdia. Daí está lá a pessoa internada e vem um parente, gente pobre, gente que não tem onde ficar, tem gente que dorme na rua, tem gente que fica por aí. Ai, irmãos, os crentes precisam fazer alguma coisa. Fala assim, os crentes têm que fazer alguma coisa. Agora fala para o outro irmão assim, viu, crente? Diga glória a Jesus. Mas quando a palavra do Senhor fala de estrangeiro, às vezes é gente do próprio Brasil, gente que veio lá de Rondônia, gente que veio do Nordeste. Não precisa ser estrangeiro, é essa distância. Irmãos, que tem que ser acolhido, que tem que ser tratado. Irmãos, o livro de Provérbios diz assim, o justo inteira-se da causa dos pobres. Irmãos, Salmo 41, bem-aventurado que atende o pobre, Deus o ouvirá quando clamar. Diga glória a Jesus. Versículo 22, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Repita comigo, nosso Deus é juiz de órfãos e viúvas. Meu Deus maravilhoso. Meu amado, como isso pesa, né? Jesus, não afligir a viúva e nem o órfão. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Pai de órfão e juiz de viúvas é o Senhor no seu lugar santo. Diz lá o livro de Salmos, não lembro qual dos Salmos agora. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus vela pelos fracos, Deus vela por aqueles que não têm defesa para com eles. Irmãos, e nós somos corpo de Cristo, nós temos que fazer o que Deus quer, nós temos que fazer o que Deus gosta. Diga glória a Jesus. Irmãos, os irmãos podem dizer assim, mas esse pastor é meio repetitivo, né? Ele sempre fala isso. Irmãos, eu estou num estudo versículo por versículo. Você quer que eu faça o quê? O versículo 22 está ali na minha frente. Diga glória a Jesus. Não sou eu que sou repetitivo, a Bíblia que é. E se a Bíblia é repetitiva é porque é muito importante isso. Fala isso, meu amado, é muito importante isso. Deus de glória. Diga glória a Jesus. Irmãos, os crentes só estão indo na igreja ultimamente para receber. Crente só gosta de receber, não gosta de dar. Isso é pecado. Lucas 6, dai e ser-vos-á dado, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão em seu colo. Diga glória a Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Louvado seja o Senhor. Continuando, versículo 23. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Meu Deus. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 3 diz assim, revesti-vos de entranhas de misericórdia. Repita comigo, entranhas de misericórdia. Sabe o que é entranhas de misericórdia? É quando você vê alguma coisa, você sentir profunda compaixão. Não ignorar. O Provérbios diz, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Meu Deus amado.
se de alguma maneira os afligirdes. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor tem falado muito comigo. Nós, como igreja, nós precisamos nos quebrantar, todos nós. Nós precisamos nos humilhar. Diga glória a Jesus. Um defeito de crente é julgar. E isso tem que ser arrancado de nós em nome de Jesus. Mateus 7,1, não julgueis, para que não sejais julgados. Diga glória a Jesus. Irmãos da casa de operação, com sacrifício, conseguimos arrancar uma palavra que não se diz mais. Ah, o fulano foi embora, mas ele não tinha mais jeito mesmo. Como que você sabe? Se é Deus, para dizer se ele tem jeito ou não tem? Fecha a tua boca que é pecado dizer isso. Diga glória a Jesus. Conseguimos arrancar isso. Irmãos, e foi difícil. E vira e mexe, parece que a gente tem que dar uns tesourada. E vira e mexe, aparece na nossa mente, a gente tem que estourar a mente daí. Diga glória a Jesus. Deus sabe. Fala isso para um lado. Deus sabe. Sabe por que eu estou falando isso? Dos órfãos. O órfão cresce. E daí nós queremos exigir de alguém que já é adulto, mas órfão de pai e mãe, nós queremos exigir que ele tenha um comportamento normal. Mas ele já é um barbado. Você sabe o que não é ter pai e mãe? Que erosão emocional que tem dentro dessa pessoa. Exigir de alguém que não teve uma vida normal, que seja normal, é justo isso? Pergunta para nós assim, é justo isso? Diga glória a Jesus. Tem que ser cuidado, irmãos, a Bíblia não impõe restrição. Cuide do órfão quando ele é criança, quando ele é grande pode largar. Não está escrito isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que ter compreensão. Olha o passado que a pessoa teve. Tem que ter, isso tem que ser considerado. Diga glória a Jesus. Tem que ser tratado de uma outra forma. Tem que ter mais misericórdia. Fala isso para o lado, tem que ter mais misericórdia. Diga glória a Jesus. Estava em casa domingo passado de manhã. Aliás, eu tinha saído para ver uma outra coisa. Na hora que eu voltei para casa, tinha um rapaz no portão. Ele já passou pela casa de operação. Daí ele veio assim: ai pastor, tem misericórdia de mim. Estou caindo, não tenho para onde ir. Estou andando a pé faz não sei quanto tempo. Estou com as solas do pé em carne viva. Estou andando desde as 2 da manhã. E vim a pé não sei de onde. E tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer? Vou dizer assim: não tem jeito de fazer. Misericórdia. Fazem misericórdia. Tem que ter misericórdia. Se alguém te pedir misericórdia, estenda. Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Sabe que teve uma coisa que alguns acabaram de pensar? O pastor fica falando essas coisas, daqui um dia a igreja vai encher desses tipos aqui. Que encha até o portão. Pode encher que a porta está aberta. E Jesus está aqui. E Jesus quer. Olha lá a parábola de Jesus. Ide, sai pelos becos, pelos valados, trazei os mancos, cegos, e coxos e ressecados, para que a minha casa se encha. O nosso Deus tem misericórdia. Tem mais uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus, meu Deus. Jesus. Deus amado, Deus de glória, diga glória a Jesus. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou até a pessoa, não vou até ela. A pessoa pensou assim:
que a igreja se enche dessa gente, tudo bem, mas não quero que os meus filhos convivam com elas. Eu quero. Eu convivi com esse tipo de gente desde criança e nunca me perdi por causa disso. Muitíssimo pelo contrário. Jesus está no meio dessa gente. Meu Deus. Recansim de canta lava suda, rádio conta, ricansum de lava stei. Sude canto lava, rádio conta, lava suda, rádio conta, ricansim de canta lava. Da canta lava suda, rádio conta, canta lava. Te canta lava suda rádio com recanta lava suda radias. Recanta lava suda rádio conta lava suda rádio conta recanta lava suda radias. Sude canto recanta lava radias. Irmãos, o Senhor deu a visão de uma mesa grandíssima e uma mão poderosa com um martelo que assim martelou na mesa. Pá! Meu Deus! Jesus de Nazaré, Deus de glória, Deus de glória. Em salas de julgamento em público, tribunal de júri, o juiz tem isso na mão. Quando ficam comentários assim que perturbam o julgamento, o juiz faz isso para chamar a atenção. Meu Deus, Deus está chamando a tua atenção. Este tipo de meu Deus, Jesus de glória, meu Deus, nos humilhamos diante de Ti, meu Deus, nos humilhamos diante do Senhor, Deus de poder e glória. Senhor, faz-nos compassivos e misericordiosos, meu Deus, o nosso coração é inclinado à avareza, ao egoísmo, meu Jesus, Deus de glória e graça, em nome de Jesus, misericórdia. Diga glória a Jesus. Olha o versículo 24. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Misericórdia. Mas quer dizer, fechar o coração para com o pobre, não querer se misturar, querer manter distância, querer virar uma aristocracia, o governo da nobreza. Fazem misericórdia. Isso não é de Deus, isso atrai maldição do Senhor, isso atrai a ira de Deus. Ah, meu amado, mas aquele que é de coração compassivo sempre vai atrair a bondade de Deus. Diga glória a Jesus. O de coração generoso, de coração quebrantado, meu Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor me falou essa semana várias vezes, coração quebrantado. De vez em quando a gente vai esquecendo disso, e o nosso coração vai se fechando, e a gente vai se enchendo de razão. Deus quer tirar a minha razão e a tua. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo assim, Deus quer tirar a tua razão. Deus quer te deixar com o coração quebrantado. Deus maravilhoso, Deus de glória. Irmão, Jesus está aqui. Meu Deus. Versículo 23. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Diga glória a Jesus. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Usura quer dizer juro extorsivo, juro leonino. Fazem misericórdia. Isso não é de Deus. Nós pregamos ainda, aliás, lemos juntos domingo Salmo 37. O ímpio empresta e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Eu lembro que o Senhor nos ministrou aqui na igreja faz quanto? 2 meses talvez? Sobre aquele versículo da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, se você deve para alguém, a tua posição diante de Deus é: paga.
se humilha diante do Senhor, pede condição, pede para Deus abrir a porta e paga. Diga glória a Jesus. Meu Deus. E se você está na posição de quem emprestou a alguém, Jesus. Diga glória a Deus. E daí, fazer o quê? Meu Jesus. Diga glória a Deus. Senhor amado. Se você emprestou para alguém e a pessoa tem condições, está pagando, receba sem usura. Não fique pondo juros absurdos. Eu te empresto 5, você me paga 10. Sai fora, que é isso? Diga glória a Deus. Isso não é coisa de Deus. Se a pessoa está pagando, receba. E se a pessoa não pagou mais? Parou de pagar, o que você faz? Vai morrer de amargura? Vai passar madrugadas de oração assim: ai Jesus, tira esse raiva do meu coração, porque ele não me paga. Ai Jesus. Para com isso. Faz misericórdia. Sabe o que você faz? Prepara. Acho melhor você se encostar bem no encosto aí. Encosta bem, sim. Sabe o que você faz? Perdoa a dívida. Diga glória a Deus. Perdoa a dívida. Fala isso para assim: perdoa a dívida. Não, pastor, eu não tenho nada contra ele, eu só quero que ele me pague. Diga glória a Jesus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dura esse discurso, né? Pois é, só que foi Jesus que disse. Diga glória a Deus. Eu nem vou continuar nesse assunto porque tem gente que já está quase me fuzilando. Vamos em frente. Diga glória a Deus. Versículo 26, se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Penhor é assim: me empresta dinheiro, eu deixo a minha blusa com você, eu venho hoje te trazer o dinheiro, daí você me devolve a blusa. Isso que é penhor. E daí o versículo dizia assim: se algum pobre fizer isso com você e deixou a roupa em penhor, e se no final do dia ele não vier te devolver o dinheiro, devolve a roupa dele. Porque a roupa é a cobertura dele, você não vai deixar ele perecendo por causa disso. Quer dizer, irmãos, é Deus nisso preservando a justiça, a benevolência, a compaixão. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Glorificado seja o nosso Deus. Exaltado seja o Senhor.